fazer aliança com pessoas erradas pode nos tirar do propósito que o Senhor nos criou para cumprir. A palavra do Senhor diz que nós somos criados para a glória do nome do Senhor. E a partir do momento que a gente começa com nossas próprias escolhas, sair do propósito que o Senhor tem para nós, a nossa vida vai caminhando como a vida de Sansão. Sansão era uma pessoa que ela foi escolhida pelo Senhor desde o ventre. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão nasceu a partir de um milagre. É muito forte, porque se a gente for analisar a história de outras pessoas como Samuel também ele foi concebido por um milagre. Samuel também foi separado desde o ventre. A história de Samuel é totalmente diferente da história de Sansão. Por quê? Porque Samuel se posicionou. Samuel, ele não viveu segundo as suas próprias vontades, mas ele escolheu honrar o Senhor. E a história de Sansão era muito triste, porque Sansão era uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Era uma pessoa que Deus investiu pesado nele, era uma pessoa separada. A palavra do Senhor vai nos dizer que Sansão era nazireu. Nazireu significa uma pessoa separada, uma pessoa que foi chamada para fazer diferença, uma pessoa que não foi chamada para ser como os outros, mas Sansão tinha algo tão forte dentro dele. E se a gente for analisar a história de Sansão, a palavra do Senhor vai dizer que a partir do momento que Josué morreu, o povo de Israel começou a viver do próprio jeito, começou a se afastar do Senhor, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e todas as vezes o Senhor levantava alguém de tempo em tempo para trazer de volta aquele povo do Senhor. E isso vai narrar durante todo o livro de Juízes, a história de Sansão. Ele vai dizer que ele era mais um juiz que o Senhor escolheu, que o Senhor levantou para tirar Israel do pecado. Acontece que Sansão ele escolheu viver do jeito. Ele não trouxe o povo de Israel para Deus, mas ele se afastou do Senhor, igual ao povo de Israel. Em vez de ele trazer o povo para a oração, ele era uma pessoa que tinha autoridade, ele tinha poder, mas ele não orava. Ele preferiu viver da maneira dele. E esse foi o caso de Sansão. A palavra do Senhor vai dizer que em meio a tantos juízes que o Senhor levantou, Sansão foi mais um. E a palavra do Senhor vai dizer que ele foi criado para livrar Israel das mãos dos filisteus. Só que Sansão ele vivia da maneira dele. Se a gente for analisar a história de Sansão, lá no capítulo 14, Sansão vai descer a um lugar na terra dos filisteus e ali ele vai se relacionar com uma mulher, com os inimigos. Ela era uma pessoa que não tinha nada a ver com Sansão, era uma pessoa que era inimiga, literalmente. E a palavra do Senhor vai dizer que ele começou errando ali, porque ele falou com seus pais, e o pai dele disse assim: mas não tem mulher no meio dos filhos de Israel? E ele disse assim: não, mas aquela me agrada aos olhos. Muitas vezes, se nós agimos como Sansão, buscando apenas aquilo que agrada aos nossos olhos e que não é a vontade do Senhor para a nossa vida, a gente vai começar de errinho em errinho, se afastar da presença do Senhor. A gente vai começar de errinho em errinho, se afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Sansão, ele tinha um chamado. Sansão, ele era diferente, só que ele escolheu não obedecer a voz do Senhor e quebrar princípios. E a partir do momento que a gente quebra os princípios, lá na frente, esses princípios que a gente quebrou vão quebrar a gente também. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, certamente você colherá. Então que a gente possa prestar atenção no meio que a gente está plantando, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E a palavra do Senhor vai dizer que Sansão ele foi agir segundo a sua vontade, casou com aquela mulher e ele teve que guerrear, ele teve que fazer muita coisa. O Espírito do Senhor se apossava dele, ele conseguia, ele vencia, e ele errava de novo, e o Espírito do Senhor vinha sobre ele de novo, e ele vencia de novo, até que um dia ele conhece uma mulher chamada Dalila, que essa mulher, ela conquistou ele de tal forma, e ela também era dos inimigos, ela também não fazia parte do povo de Deus, ela também era uma isca de Satanás na vida de Sansão, e ela começa a querer saber de onde vinha a força dele, ela começa a querer descobrir porque ele não era igual a todo mundo, e a gente sabe que a palavra do Senhor diz que foram os filisteus que pagaram aquela mulher para que ela fizesse aquilo, ela estava aliada aos inimigos, e muitas vezes a gente olha para pessoas lá no mundo que tem aliança com o inimigo, que tem aliança com o inferno, que tem aliança com aquilo que não é agradável ao Senhor, e a gente se agrada dessas pessoas. E se a gente seguir o nosso coração, porque a palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se a gente seguir o nosso coração, a gente vai acabar como Sansão. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão, ele se apaixonou por ela e ela perguntava qual era o segredo da força dele. E essa parte da história de Sansão era muito estranha, porque a palavra do Senhor diz que ela pergunta uma vez: Sansão, o teu
eu posso fazer para que você perca a sua força? Sansão, qual é o seu segredo? Como é que eu posso tirar esse poder que você tem? E já é estranho um inimigo perguntar uma coisa dessa para você. É como se você estivesse de pé, estivesse guerreando contra alguém e o inimigo vem te perguntar como é que eu posso te derrubar. E o mais estranho é que Sansão não percebe a maldade. Ele pensava que ele era imbatível. Ele pensava que ele tinha superpoderes e ele se deixa levar por aquela mulher. Ele brinca uma vez, ele brinca duas, ele brinca três e na quarta vez ele fala a verdade para aquela mulher e a palavra do Senhor vai dizer que Sansão dormiu no colo de Dalila e Dalila chamou o homem e cortou as tranças de Sansão. E naquele momento, Dalila fala assim: os filisteus estão vindo contra ti pela quarta vez. Já não era a primeira vez que ela fazia aquilo, mas na quarta vez Sansão acorda, porque a palavra do Senhor vai dizer que Sansão acorda e ele diz assim: mais uma vez eu vou me levantar, mais uma vez o Senhor está comigo, mais uma vez o Senhor vai me dar vitória, só que dessa vez foi diferente, porque a palavra do Senhor vai dizer que Sansão acorda e ele não percebe que a presença do Senhor não está mais nele. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão acorda e ele não percebe que o Espírito Santo já se retirou, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela diz que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O que é que você tem feito? Tem aproximado o Espírito Santo de você ou você tem agido segundo as suas próprias vontades e afastado ele de você? Muitas vezes a gente age se afastando do Espírito Santo aos poucos, a gente acha que não tem nada a ver, erra uma vez aqui, erra outra vez ali, pega outra vez ali, o Espírito Santo está se afastando. E nessa noite a gente possa refletir como está a nossa vida diante do Senhor. Nessa noite o Senhor te pergunta como está o nosso relacionamento. Será que eu não já saí de perto de você? Será que a minha presença não está mais contigo? Será que você não me sente mais como sentia antes por causa dos pecados que cometeu? E você acha, não, eu vou lutar e Deus vai estar comigo de novo, eu vou fazer e o Senhor vai comigo de novo. E se ele te abandonar como abandonou Sansão? E se ele te deixar como deixou Sansão? A história de Sansão é muito triste, porque a gente vai ver que ele não percebeu que perdeu a presença do Senhor. Ele não tinha mais relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é nosso companheiro. E quem é o amigo íntimo? Quem é o amigo que está sempre ali do lado do outro amigo, que não percebe quando aquele amigo não está mais presente? É isso que o pecado faz conosco. A partir do momento que a gente erra, a gente peca, a gente faz o que é mal aos olhos do Senhor, o pecado vai tirando a nossa visão, o pecado vai tirando a nossa sensibilidade, o pecado tira aquilo que a gente tem de mais gracioso na nossa vida, que é a presença do Senhor. Você olha para uma pessoa que não tem mais a presença do Espírito Santo e é nítido isso nela, e só ela não percebe. Ela vem para o culto, ela se ajoelha, ela ora, ela lê a Bíblia na hora que todo mundo está lendo, mas a presença do Senhor não está mais lá. Ei, nessa noite o Senhor marca um encontro contigo e ele te diz: volta para a minha presença. Aleluia, Jesus. Ei, você não precisa ter o mesmo fim de Sansão. Você não precisa morrer como ele morreu. Deus ainda deu mais uma oportunidade para ele, mas ele morreu. Ei, você não precisa viver como Sansão viveu, errando e se afastando da presença do Senhor. O Senhor te diz: começa a andar com pessoas certas. Veja as suas alianças como estão. Não se alie com inimigos. Não ande com quem não tem propósito com o Senhor. Não ande com quem vai contra os seus princípios. Ei, não haja como Sansão agiu. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: reveja quem são as suas amizades. Reveja os seus relacionamentos, eles têm te aproximado ou te afastado do Senhor. A palavra do Aleluia, Deus. Senhor vai dizer que Sansão teve um fim trágico. Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Eu quero deixar isso aqui firmado no coração de vocês. Eu quero que vocês têm tudo para dar certo. Mas as alianças erradas podem te tirar do propósito que o Senhor tem para a vida de vocês. Vocês têm tudo para dar certo. Vocês são milagres, vocês são escolhidos, vocês são separados. Mas as alianças erradas podem te tirar da presença do Senhor e fazer com que você não viva o que o Senhor te fez para viver.
Quando Sansão ele foi pego pelos inimigos, a palavra do Senhor diz que eles furaram 2 olhos deles, de Sansão, levaram ele como cativo e começaram a brincar com ele, começaram a usar Sansão como um brinquedo ali. E a palavra do Senhor vai dizer que Sansão cego, Sansão sem força, e o pior, Sansão sem a presença do Senhor. Sansão, o Senhor diz que ele foi colocado como um jumento ali para rodar um moinho. Uma pessoa que era forte, que com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Uma pessoa que tinha toda a autoridade, todo o poder, uma pessoa que tinha tanta força, tinha tanta presença do Senhor. Apesar de tantos erros que ele cometeu, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor é longânimo e que o Senhor te dá mais uma chance dia após dia, dia após dia. Só que chega um momento que se você não se arrepender, como Sansão não se arrependeu, o Senhor vai deixar com que você perca aquilo que o Senhor tem para você. Quando eu leio a história de Sansão, eu fico refletindo que o Sansão não era para viver só aquilo. O Senhor não gerou Sansão a partir de um milagre para que ele fosse morto pelos inimigos, não. Mas só que as escolhas de Sansão levaram ele para esse caminho. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão julgou Israel durante 20 anos. E a palavra vai contar de outros juízes que julgaram por muito mais tempo. E julgaram até a morte, né? E Sansão ele teve uma vida tão curta. Sansão ainda era jovem quando morreu. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele crescia e conforme ele crescia, o Senhor ia abençoando e usando ele. E a partir do momento que ele começa a desobedecer o Senhor, que ele começa a desonrar o Senhor, a vida dele foi se encurtando. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que honra pai e mãe tem os seus dias prolongados na terra. Aquele que obedece pai e mãe, aquele que obedece a palavra do Senhor tem os seus dias prolongados. Mas a partir do momento que a gente começa a desobedecer, que a gente começa a andar oposto à palavra do Senhor, a gente tem a nossa vida encurtada também. Então, que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês e entender. O Senhor ele tem propósito para cada um de vocês. O Senhor ele tem propósito, ele tem um chamado lindo para cada um de vocês. Não ajam como Sansão, desobedecendo e se aliando a pessoas erradas. Mas ajam como Samuel, que escolheu viver na presença do Senhor todos os dias da vida dele. A vida de Samuel foi tão longa. A vida de Samuel foi tão longa. E Deus usou tanto Samuel, que Samuel era reconhecido por onde passava porque ele carregava a presença do Senhor. Para ser como Sansão, se ele quisesse, ele estava num lugar totalmente errado. Os filhos dele faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor e ele escolheu não se contaminar. Que nós possamos agir como Samuel, nos posicionando na presença do Senhor e escolhendo fazer o que é certo, escolhendo fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor honra aqueles que honram a Ele. O Senhor honra aqueles que honram a palavra dele. Que a gente não seja apenas aparência, mas que a gente seja cheio da presença do Senhor de por onde a gente passar. A gente carregue a presença do Senhor conosco. E que se o Espírito Santo estiver se afastando de nós, que a gente possa ter sensibilidade de dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz isso. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Que a gente possa se arrepender enquanto há tempo. Que a gente possa mudar enquanto há tempo. Porque o chamado do Senhor está te esperando. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida está te esperando, mas depende de você. Depende das suas atitudes. Depende do destino que você quer tomar. Porque você tem um livre-arbítrio para dizer: Senhor, eu quero viver. Ou Senhor, eu não quero viver a tua vontade. Infelizmente, se você escolher não viver a vontade do Senhor, o destino para a tua vida é